E aí, estamos de volta aí sobre um assunto, para falar sobre um assunto muito, muito importante, que é bem aleatório também, né? Lógico, de todos aí, como sempre, mas é um assunto extremamente importante, né? Muito, muito importante. Primeiro, eu quero fazer um disclaimer aqui básico, né? Que eu já fiz até no primeiro vídeo, mas vou deixar bem claro aqui que eu acho que sentar aqui, né, falar com a câmera, né, basicamente, é uma vontade que está aqui dentro e eu estou ajudando, né, eu estou é, respeitando, né, essa vontade e acho que tem dois objetivos, né, basicamente. Eu estava pensando sobre isso, né, refletindo. Um, é claro, ajudar quem pensa igual, dar um rumo, é, entreter, né, e tal, né, mas de alguma forma mais aprofundada, né, ou seja, ser útil para alguém. E o outro é arquivar as minhas memórias e as minhas reflexões. De alguma forma a gente precisa ter isso, ou a gente quer ter isso, né, salvo de alguma forma, né? Seja através dos filhos, da criação, né? Amigos, né? Ou através de uma plataforma, né? Como a gente tem hoje em dia, é, que te permite, né, fazer a penseira aí do Dumbledore e guardar todas as coisas que ficam aí passando pela nossa cabeça, né? E o assunto de hoje não podia ser diferente, né? É sobre aprender, né? Ele vai mesclar sobre. Eu vou falar sobre outras coisas que em outros vídeos eu vou aprofundar mais, porque envolve outras coisas, né? Mas eu vou basicamente falar sobre o que é aprender, né? Porque muita gente se frustra, o pessoal se frustra. Ah, não consigo aprender isso. Ou, ah, já passei da idade de aprender isso. Gente, estou aqui para te dizer que isso não é a verdade. Seu cérebro funciona igual. O cérebro funciona igual. Então tem várias coisas que fizeram você achar isso. Primeira coisa, né? É, hábitos, né? Enfim, quando a gente é mais novo, a gente está com o hábito de estudar mais coisas, a gente vai ficando mais velho, a gente não precisa aprender tanto, e aí meio que enferruja, né, o cérebro, vamos dizer assim, enferruja esse hábito, né? A gente acaba perdendo esse hábito e acha que não consegue mais. Pior, tenta, né, e não consegue. E aí se frustra, né? E isso envolve muitas vezes frustrações relacionadas aos nossos sonhos. Porque às vezes um dos nossos sonhos é aprender alguma coisa, enfim, né? E a gente deixa de seguir eles porque a gente acha que a gente não vai aprender. Isso envolve frustrações, né? Isso envolve, às vezes, até a gente pegar pesado com a gente, porque a gente se acha burro, né? Ou velho demais para aprender, né? E etc. Mas, basicamente, né? Eu tento compreender, partindo do cerne, assim, da questão, que é a vontade, né? Primeiro a gente tem que ter vontade. Ninguém tem que aprender nada que não quer. Claro que tem coisas que a gente precisa aprender, lógico, né? Mas eu estou dizendo agora coisas que a gente às vezes precisa aprender porque quer chegar em algum lugar, ou seja, querer, ele é uma coisa que surge no corpo, né? Você pensa num assunto, teu coração, teu peito, né, enche, você fala, gente, nossa, eu queria fazer isso, eu queria saber isso, né? Queria, caramba, nossa, ia ser super legal. Você sente que seu corpo te se manifesta através de um pensamento que surgiu na sua cabeça, né? Então, assim, primeira coisa é a vontade, né? Essa vontade surge e se manifesta fisicamente na gente. A gente sente ela pelo tato, muitas vezes. A gente sente ela no corpo, né? O coração bate mais forte. Você fala, nossa, eu quero pular eu quero pular de paraquedas, entendeu? Essa vontade, né? Primeiro vamos falar sobre a vontade. Não tem como falar sobre aprender sem falar sobre vontade.
Porque você só aprende se você tem vontade, né? Então precisa ter a vontade. A vontade se manifesta no nosso corpo através de um pensamento que é meu, né? Um pensamento que é meu, um pensamento que passou pela minha decisão, né? Pela minha reflexão. Eu acho que basicamente existem três coisas. Estou mexendo muito o braço, acho que o microfone não está muito. Perdão, tá? Basicamente existem três coisas aí separadas, eu percebo. E aqui é muito o meu parecer da minha vida, tá? O vídeo de hoje é bem pseudociência aí. Não quiser, não assiste, né? Tá tudo bem. Mas eu percebo muito sobre como acontece comigo. Tenho eu, tenho eu, existe o eu, né? Existe a nossa mente, que é um aparelho repetidor. Ela repete o que ela aprendeu por padrões que ela aprendeu desde a infância. Aí tem um monte de explicações através de várias várias leituras, né? Vários pensadores aí que vão dizer como, de que forma, se foi assim, se foi nessa idade, enfim. Mas a gente está sempre ensinando coisas, carimbando, imprimindo coisas na nossa mente que não é a gente. E existe o nosso corpo. O nosso corpo fala com a gente, né? O nosso corpo fala com a gente quando a gente não tá, né? Quando não tá legal pra gente, o corpo fala. Quando a gente sente uma coisa ruim, ele tá dizendo também alguma coisa. Não vou entrar nesse detalhe agora. Depois eu falo um outro momento sobre toda a linguagem que o corpo pode dar, pode ter com a gente, né? Toda a manifestação que ele tem com a gente. Inclusive para a gente fazer dieta, essas coisas é a gente lidando com as manifestações do corpo, né? Então não é só para coisas relacionadas ao bem-estar da mente, mas é do físico também. E claro, as duas coisas estão relacionadas. Mas assim, a mente é um aparelho repetidor. Ela é um aparelho repetidor. Então, se você não percebe, porque assim, como é que você vai falar, mas não, eu sou a mente, eu sou minha mente. Não tem como. Não, tem como. Tem um jeito de perceber bem, bem rápido isso. Existe você que vai lá e você está controlando aquele corpo. Aquele corpo sente sono, você bota ele para dormir, ele acorda, ele tem vontade de fazer xixi, você vai lá, leva ele no banheiro, faz o xixi dele, aí ele começa a sentir fome, você vai lá e fala, bom, vou preparar uma coisa para ele comer, né? Ou seja, você está controlando esse corpo aqui, né? Mas você é uma coisa muito maior, né? Dá para perceber isso dessa forma. Você é uma coisa muito maior. E muitas vezes as coisas vão passando pela nossa cabeça e a gente não percebe que o que passa pela nossa cabeça são repetições impressas, né? Associadas, né? Pela mente. É, são coisas que a mente fez a associação, se identificou, são coisas identificadas pela mente. E ela vai passando aqui, ó. Se deixar, ela vai passando. Existem alguns autores que falam sobre isso, né, que explicam melhor sobre isso. Tem o Eckhart Tolle, né, que fala muito sobre isso, que ele chama de ego, né, a mente, né. Claro que o ego também, a palavra ego pode ser várias outras coisas, etc, né, mas basicamente é o não ser, né. O ser seria o eu, né, que eu chamo de eu, né. E o ego, como ele chama de ego, é a nossa mente, né. Então, primeiro você precisa distinguir o que que é você e o que que é a sua mente. E muitas vezes basta você observar, falar, tá bom, pensa o que você quiser. Ah, eu tô pensando nisso, tô pensando naquilo, aí aparece aquilo ali, aí aparece aquilo outro, não sei o que lá. Caramba, nossa, veio isso na minha cabeça. Quando você começa a perceber que você está observando o que está vindo na sua cabeça, você percebe que é a sua cabeça é a sua mente e você está ali, ó, observando. Caramba, eu tô aqui e ela está falando tudo isso. Inclusive, esse autor diz que uma das técnicas para silenciar a mente, para te acalmar, para te trazer lucidez, para te trazer inspiração, tal, se inicia observando, que dessa forma a gente já passa a silenciar a mente, né? Existem outros autores aí que falam para você
pegar ela e falar por repetição, né? Puxar na repetição. Ou fazer uma reunião com as vozes, né? Como assim fazer uma reunião com as vozes, né? Uma fala assim, você tem uma vontade, você tem um sonho, você tem uma, né? Começa a ter aquela vontade de aprender alguma coisa. Aí vem alguém e fala assim, mas você não vai conseguir isso, né? Pera, quem que falou isso? Foi você mesmo? Porque você estava querendo aprender um negócio agora. Na mesma hora veio alguém na sua cabeça e falou, não, você não vai conseguir fazer isso. É a mente. A mente aprendeu a falar dessa forma, né? A mente aprendeu a jogar esse tipo de informação. Não importa como ela aprendeu, quando ela aprendeu, onde ela aprendeu. O que eu quero trazer aqui é uma das formas, mais uma das formas, como eu já falei, né, para tentar silenciar essa mente primeiro, né? E essa reunião que eu falei é você ser aqui o gerente, falar, gente, hoje eu quero ter uma reunião com vocês aqui. Viu, você falou que não vai dar certo esse instrumento que eu quero aprender. Você fica quieta, tá? Porque assim, eu nem comecei ainda, como é que você tá falando que não vai dar certo? Você sabe o que do futuro? Ninguém sabe nada, né? Então deixa eu ter a minha vontade quieto, ou você fica quieto ou você me ajuda. Ou você fala que vai dar tudo certo, ou você me empolga. Ou seja, você está ensinando ela. Ó, você que fala que eu não posso sentar assim com a perna assim, com as costas assim, fica quieta um pouco, tá? Porque não me adianta nada ficar assim, eu sento do jeito que eu quiser, cada um pode pensar o que quiser sobre mim, tá? Então eu posso sentar do jeito que eu quiser. Tá joia? Olha, você que fala que eu não vou conseguir terminar de pagar as minhas contas nunca, porque fica quieta, porque a vida é abundante, sempre surge oportunidade, eu tô aqui, quando eu tenho inspiração, eu tenho ideias, as coisas surgem, tá? Então você fica também na sua. Ou seja, você está reeducando a sua mente, você está ensinando a sua mente. Então, o aprender, ele envolve, assim, antes de tudo, você ensinar a sua mente de que forma ela vai trabalhar ao seu favor. Porque se ela é um aparelho repetidor, ela vai repetir o que você falou. Só que não adianta você falar uma vez só, porque aí eu vou entrar no que é aprender, no que realmente é aprender. Né, como aprender um idioma ou aprender um instrumento, né, como eu falei. Aprender exige repetição. Exige repetição. Então, muita gente fala assim: eu já tentei disso, já desisti. É porque você não sabe que você precisa insistir várias vezes, né? Tem a frase ali que eu desenhei essa semana: voltar ao foco também é foco, né? Porque isso está relacionado à insistência. Tudo que você aprendeu, muitas vezes você ouviu ou teve a experiência daquilo muitas vezes, mas muitas vezes. Muitas vezes. Quantas vezes, por exemplo, o seu tutor, seu pai, enfim, quem te criou, te falou da importância, né, de você estudar, por exemplo, né, de você tirar nota, passar de ano, enfim. Quantas vezes você ouviu isso? Muitas, muitas. E às vezes não foi o suficiente, precisa de mais. E tudo bem, e a gente tem que insistir para aquilo continuar, para aquilo ser mudado. Então, assim, gente, a gente não é nada. A gente está, né? A gente está. A gente está de alguma forma pensando dessa forma, a gente está de alguma forma. Aí você fala assim, ué, mas eu sou então o quê, né? O que que eu sou? Eu gosto de me definir assim, muito organicamente, assim, né, como é, uma pessoa que respeita as vontades do meu corpo. Eu vou pensando nas coisas, meu corpo fala eu falo, então tá bom, eu vou lá te providenciar isso. Eu sou isso. Aí se meu corpo não quer mais, tá tudo bem, vamos pra próxima. De repente meu corpo quer de novo, ok. Mas se o meu corpo quer, não é na frustração que eu vou parar de fazer aquilo, né? Não é na frustração que eu vou perder os meus sonhos, que eu vou deixar os meus sonhos para trás, os meus objetivos. A frustração é uma coisa que a gente vai sentir também no corpo. E aí ela está dizendo para a gente algo que não se deve fazer, algo que a gente está fazendo que não se deve fazer, né? Então, a mente ela vai aprender com o eu, ela vai aprender com a gente. Seja primeiro você esvaziando a sua mente e observando as bobagens que ela fala,
que ela fala muita bobagem. Tá, você tá falando que eu não vou conseguir? O que mais você tá falando? Ah. Então, primeiro você observa como que sua mente está trabalhando ao seu favor, ao seu benefício ou ao seu malefício. Calma, né? Calma. Primeiro você faz isso com calma. Passa uma semana fazendo isso. Você fala, caramba, olha como é que eu tava pensando, olha como é que ela tava. Aí você fala assim, pô, mas ela é muito boa, você é muito burro, por que você fica falando isso? Não se faz assim. Não é brigando com ela. É você sendo amigo dela, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão de ser amigo, mas é basicamente falando com ela como se você fosse o melhor amigo dela, porque você é o melhor amigo de alguém, né? Você não é o melhor amigo ou a melhor amiga de alguém? Se seu amigo tá mal, você fala, não, fica calma, vai dar tudo certo. Não, não pensa assim, bobagem, vai dar tudo certo. Pensa no melhor, faz isso. Não, ó, a vida tá cheia de opção, você faz, fica calma. Você tá precisando de ajuda? Ó, me dá um abraço. Ou seja, você é uma pessoa com muita amizade dentro de si. Todos nós somos. Então você precisa ser assim com a sua mente. Você precisa ser assim com você. Calma, ó, você que falou pra mim que eu não vou conseguir, fica em paz. Vou conseguir sim. Se é pra você falar alguma coisa, fala pra mim que eu vou conseguir. Tá bom? A partir de agora, fala pra mim que eu vou conseguir. Igual a gente vai reprogramando o chat, né? A partir de agora, fale assim e tal. É a mesma coisa. A partir de agora, se você quiser jogar alguma coisa na minha mente, joga coisa positiva, tá bom? Faz assim. Ó, você que fala que eu vou sentar desse jeito, sentar daquele jeito, entendo a sua preocupação, mas ela não é necessária, tá joia? Então, fica na paz aí, tá bom? Vamos todo mundo sentar do jeito que quiser e todo mundo pode pensar o que quiser da gente, tá tudo bem? A gente pensa também o que quiser da gente, né? E dos outros, né? Então, tá tudo bem. E aí você vai tendo uma relação de amizade, de carinho com ela. E sempre essa relação de amizade faz a gente aprender mais rápido, aprender melhor, faz a gente ter interesse, faz a gente ter vontade. Quais foram as matérias que você mais aprendeu, que você mais gostou, né, no seu ensino médio, ensino fundamental, né, na faculdade? Foram aquelas que você teve uma relação legal com os professores, que você, né, teve uma coisa, rolou uma química ali, né, vamos dizer assim. Eu mesmo tive um professor de artes no meu ensino fundamental e ele falava um monte de palavrão. E ele ficou, gente, 2 meses só dando aula pra gente. Acho que ele sabe que ele falava muito palavrão e era ensino fundamental, né? Matéria de educação artística. Eu tenho os meus desenhos guardados até hoje, de tanto carinho que eu tenho por aqueles desenhos e por aquele aprendizado de perspectiva sobre Van Gogh, sobre o quarto de Van Gogh, tá? Um dia eu mostro isso pra vocês, deixo salvo lá no Insta, que eu às vezes puxo essas coisas pra relembrar, pra também deixar arquivado ali, né? Mas então, assim, essa relação, né, de amizade, ela é muito importante. Ela é muito importante para você aprender alguma coisa e, é claro, para você se sentir melhor, para a vida ficar leve, leve. E eu sei que tem gente que no ódio resolve as coisas também, tá? Tem gente que na força do ódio resolve. Até eu também. Tem vezes que eu tô num dia que eu falo, o que tá acontecendo? Mas eu vou resolver isso agora. Eu dou uns gritos ali, solto, né, meu bicho, assim, como se eu tivesse um bicho interno ali, dou uns gritos e tal, e resolve também. Mas não vou entrar nesse detalhe hoje, vou falar mais sobre essa relação de amizade, de carinho e de quem manda. Quem manda aqui sou eu, tá? Quem manda aqui sou eu. Se eu é que vou, eu tô tendo essa vontade, esse sonho, então ninguém sabe como é que vai ser. Então você não fala assim, tá joia? Você não precisa falar isso pra mim. Fala pra mim que vai dar tudo certo. Fala pra mim que sempre vai ter uma opção. Fala pra mim que a vida é abundante em opções. Fala pra mim que ninguém tá nem aí e tá tudo bem. Fala pra você decide. Essa relação de você com você mesmo ou com você mesma tem que ser de que você é o líder. O eu é o líder. A mente, ela aprende a repetir, não é? E tudo depende de muita repetição, de insistência, de paciência.
Eu lembro que quando eu comecei a estudar piano, teclado, né, na época, não era nem piano, eu dar uma pausa aqui por causa do ferro velho. Muito bem, né? Então, quando eu estudava teclado, quando eu era criança, nossa, eu me irritava muito, eu batia porque eu queria aprender logo, eu queria passar logo, eu errava sempre no mesmo pedaço. E aí lá na faculdade eu fui entender que a gente deve estudar o tão lento quanto necessário, né? Então você está passando aquele trecho que você está lendo ali, se você errar, você tem que voltar e estudar aquilo num andamento, né? Numa velocidade mais lenta, até o teu cérebro aprender aquilo. E claro, repetir. Mas você precisa repetir aquilo. Quantas vezes a gente precisa repetir a música, né, lentamente, para não errar nada, até depois ela ficar fluida e amadurecer, para a gente conseguir ter a nossa personalidade na hora de executar, né, como intérprete e tal. Quantas vezes a gente precisa fazer aquilo? Então, se alguém erra com você, aí fala, não vou errar mais, desculpa. Aí a pessoa acaba errando de novo, você fala, acabou a amizade, não tem mais jeito, não sei o que lá. Cara, muitas vezes a pessoa está no processo de aprendizagem, né? E aí você tem que ser paciente. Talvez se você souber sobre tudo isso, você vai ter um pouco mais de compaixão e compreender o processo dela. Se, claro, o pedido de desculpa dela for genuíno, né? Se for verdadeiro. E não o famoso quem me conhece sabe, desculpa quem se sentiu ofendido. E esse não dá, né? Isso daí, gente, não dá, né? Entendeu? Então, assim, depois eu fui aprendendo que o aprendizado exige repetição, exige muita repetição. Então, se você quer aprender alguma coisa, tenha paciência. Só que se você sabe que exige repetição e exige uma certa assimilação muscular, que a gente fala entrar na memória muscular, né? Você não vai se frustrar, você vai conseguir voltar para o seu foco. Teve um amigo meu que falou assim: Ah, eu já tentei isso algumas vezes, já desisti, porque tudo que eu começo eu paro na metade. Tá tudo bem, retome. E retome de novo se você tem vontade. Retome de novo se você tem vontade. E de novo, e de novo, e de novo. Você não precisa fazer tudo na ordem certa. Eu mesmo, gente, tem hora que eu tô desenhando pra caramba, tem hora que eu fico meses, semanas sem desenhar, tem hora que eu fico só no piano, tem hora que eu não quero fazer nada assim de trabalho manual, tem hora que tá tudo bem. Meu corpo vai mandando eu fazer as coisas e eu vou decidindo, eu vou escolhendo, né? Tanto que vão ter outros vídeos, né, que eu vou explicar melhor. Eu precisava começar com esse aqui, né? Nessa área aqui, porque vai ter vídeos que eu vou explicar melhor sobre o poder da decisão, né? Como é gostoso decidir, né? Como é bom poder decidir, né? É, enfim, né? Respeitar, né? É, o nosso corpo, né? Respeitar essas vontades que vêm dentro de nós, né? Enfim, essa é a minha linha de pensamento. Tem gente que acha que a gente tem mais é que reprimir as vontades, né? E tal, enfim. Esse vídeo não é para você, passa pro próximo, nem fique aqui. Mas eu não, eu acho que a gente tem que respeitar o que o nosso corpo fala. Se o nosso corpo quer, a gente está aqui para nutrir as vontades dele, né? Com todo o amor, com toda a amizade, com todo o carinho, né? E com toda a paciência. Não tem como, é um processo, entendeu? Então, até para a gente terminar aqui, acho que o vídeo ficou até mais longo do que o normal, mas não importa o tempo. É, achei que eu consegui explicar bem sobre a questão do aparelho repetidor, mas eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso. Claro, vai ter um vídeo que eu vou falar sobre ética, né? Porque a gente tem que estar pautado em ética, né? Você tem vontade de fazer alguma coisa, às vezes alguém te fecha no trânsito, tem vontade de dar um soco na cara da pessoa, você não vai fazer isso, lógico, né? Óbvio, né? Mas aí a ética vem para nos guiar e, claro, para nos fazer pessoas é, extremamente interessantes para a gente que está na plateia assistir, né? Porque afinal de contas, você está no palco da sua vida o
tempo todo e você está na plateia também, se assistindo. Só você sabe o quão difícil ou o quão gratificante é certas coisas da sua vida. Algumas pessoas vão te dar parabéns, legal, mas elas não sabem exatamente o que foi, a emoção que foi. Eu mesmo me emociono muito com as coisas assim, de felicidade, né? Ou de emoção mesmo, né? Que fica meio na parte neutra ali. E é o meu jeito, e eu acho isso tão bonito em mim, e não acho que ninguém tenha que me pensar exatamente ou sentir como eu, né? Mas eu assistindo, né? Eu até coloco uma trilha sonora, eu tô sempre ouvindo música, porque aí aquela hora, com aquilo que eu tô sentindo, tem aquela trilha sonora, e a minha vida é sempre um filme com uma trilha sonora. Isso é muito gostoso, entendeu? É muito prazeroso isso pra mim, é realmente muito prazeroso. Então, gente, siga aí, ouça o seu peito, né? Sinta o seu peito, sinta seu corpo, silencie a sua mente, observe as besteiras que ela está falando primeiro, depois faz uma reunião com elas, no carinho, na amizade, entendeu? Com as vozes, né? Só que essa reunião vai acontecer mais vezes, tenha paciência, ela vai aprender, mas como é um aparelho repetidor, ela precisa de 10, 15, 50, 100, 500 vezes para aquilo ser fixado, impresso na memória muscular, né? Então, você sabendo disso, você tem paciência. Você sabendo disso, você consegue abrir um leque de possibilidades de aprendizado na sua vida que você já tinha até perdido. Ah, eu só aprendia quando eu era mais novo. Hoje, não estou aprendendo mais nada, estou desaprendendo. E não é assim. E não é assim. Eu garanto para vocês que não é assim. Tem muita coisa legal para aprender e, acima de tudo, para satisfazer o nosso corpo, satisfazer a nossa alma, né? Enfim, satisfazer a nossa essência, né? O nosso ser, e para trazer muito mais satisfação e bem-estar para a nossa vida, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima.